Em São Paulo, 12h57. Boa tarde, aqui é a Cleide Salles, direto dos estúdios da Rádio Globo, o programa Papo de Bola. Aqui você fica informado sobre todas as informações no mundo dos esportes. E agora, saiba tudo sobre o Verdão com a nossa repórter Elisângela Silva. Boa tarde, Elisângela. Boa tarde, Cleide. No jogo desta tarde contra o Grêmio Prudente, o técnico Luiz Felipe Scolari contará com o retorno de Valdívia. O jogador está recuperado de um edema muscular que o afastou dos gramados desde a partida contra o Uberaba pela Copa do Brasil. Devido a esta lesão, o meia foi cortado da seleção chilena que disputou amistosos contra Portugal e Colômbia no final de março. O jogador começa no banco de reservas e Felipão pretende utilizar o meia apenas no segundo tempo. Assim, o atleta ganhará ritmo de jogo. É com você, Cleide. Do Adriano, ela tá meia... Pra torcida, não, alguma parte da torcida não aceitou muito bem por conta do histórico que o Adriano tem de confusões, de não virar treino, enfim. Mas a diretoria ela tá confiante, além do atacante Adriano, na chegada de um meia para o Campeonato Brasileiro. Cogita-se o nome de Alex do Spartak Moscou, da Rússia. Os dirigentes corintianos informaram que dinheiro não é problema. Eles não querem o meia por empréstimo, eles querem o cara em definitivo. Não é levado muito a sério hoje no Brasil. A gente vê questões como deputados, né, agindo com preconceito. Isso incentiva as torcidas também terem a mesma iniciativa. Muito bem, obrigado aos nossos comentaristas. E o programa termina por aqui, Papo de Bola. Sou Cleide Salles, obrigada pela audiência e agradeço também aos nossos repórteres, comentaristas Flávio Marque, Elisângela Silva, Ana Raquel, Fernanda Miller, Reginaldo Bezerra, Rodrigo Alves e Jennifer Figueiredo. Boa tarde e até amanhã. Vamos lá. José, o que é que você acha sobre esse retorno do Valdívia e do Marcos agora no Palmeiras? A falta, na verdade, não é nem a volta do Valdívia, né? A ausência do Patrick que é o ponto X aí desse jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras está na busca de firmar na liderança, estamos na penúltima rodada do campeonato e pega o Prudente. O Prudente não pode nem pensar em empatar o jogo. O Prudente tem que ganhar, porque se empatar já está rebaixado para a Série A2 do campeonato de 2012, né? Vamos ver, tem tudo para ser um grande jogo. Valeu. Começou com um bom dia. Virou. Puta que pariu. Bom dia. Boa tarde. Uma boa noite. Pior que o meu americano. O americano, aquele clube americano. Gente, travessão, fiquei nervoso no começo. Não sabia o que eu falei. Cuidado, todos vocês, os improvisos, deram umas escapadas, ou porque estavam nervosos, e cuidado com as informações, principalmente com situações do tipo, como vocês estão vendo, é rádio. Segundo, não faz alusão à imagem, porque a gente está em rádio. Como eu pego no pé de vocês, quando eu falo para vocês, fiquem atentos, olhe o texto, escreve, traz as indicações, porque tecnicamente fazer o boletim é o mais fácil. Você entra com os dados e sai. Agora então, comenta aí, cara pálida, fala aí o que você acha. E aí a gente entra muito no achismo. E o achismo sem técnica não adianta. Então, uma situação é dizer, não, olha, o fulano tá faltando fulano, mas tem Beltrano, tá trocando isso. O Zé entrou com uma história do 4-3-3, 3-2-3, o falso não sei o quê. Chegou uma hora que eu falei, tá bom, é conta de matemática. Então, pega o quadro, a gente vai lá, multiplica, escorrega um, pega mais um. Programa esportivo. Mas, gente... Tem que falar de esquema tático, mano. Não, mas esquema tático, primeiro eu preciso explicar. Então, assim, não pode colar um esquema tático no outro. A hora que eu ia falar do César Garcia, filha assim... Vocês chamaram três comentaristas, só falou um. Aí os outros foram comentar na outra rodada, né? E aí eu falei, tem 1 minuto. Deu 30, você cortou. Pode aproveitar mais os 30. Né?
Aqui ficou melhor, mais distribuído, mas aí também assim, chegou um momento em que o Max estava falando e o Max não desenvolvia, né? Tá bom. O João passou a bola e falou, pô, então, e o Max... Né? Aí o João falou, então, e não sei o que, e aí, né? Então, mas tem que estar muito ligado, porque você vê que não está rodando, às vezes em entrevista é assim, você põe o cara lá, só acha que o cara... Você tem gente que fala muito e fala bem, então, puta, você dá... A primeira pergunta dá um bola e deixa quieto que o cara vai falar tranquilo. Você põe o pé pra cima e só vai entrevistar. Tem gente que você fala, faz uma pergunta, o cara, é. Você fala, então, mas não sei o que. Realmente, não sei o que. Morreu. Meu, todo mundo que faz esporte fala para caramba. Você tem que pedir, pelo amor de Deus, faz curto. Só que assim, uma situação é, eu tô com programa no ar, eu tenho uma entrevista, caiu a entrevista. Então, Fê, segura aí que eu vou ter que arrumar outra. Aí, Fê, fala 3 minutos. A outra, eu ter 3 comentaristas para falar de uma questão só e a Fê falou pelos 3. Né? Aí também vai do mediador e falar, então, Fernanda, é isso, mas Reginaldo, qual a tua opinião, não sei o que e tal, não sei o que. Ana, e você concorda, discorda? Então, você vai... Lembra que o mediador tem que ter essa noção de tempo para poder ir fazendo as passadas. Né? Porque senão o que acaba acontecendo? Fica desequilibrado. Sim, gente, eu trabalhei em rádio há 16 anos. Fiquei um tempo fora, que eu fiquei dando aula, voltei para a Globo. Puta, voltar pro ar na Globo, eu voltei meio capenga, ainda meio assustado, assim, você ainda toma um susto. Você perde um pouquinho de andar de bicicleta, você fica um tempo sem andar, você fica meio titubeante ainda. Voltei, aí num dia lancei o nome do cara errado, né? Já deu um nome, troquei o nome do cara, aí deu uma crise de riso em mim no cara, aí eu segurando, eu apresentando o jornal, e aí, porra, vamos lá, segura, não pode, vamos embora, né? E aí, pô, mas assim, você abre um sorriso e não volta, porque, porra, não pode, então não é, o ouvinte não pode sacar isso, né? Mas depois você vai se acostumando, você vai pegando de volta, então é normal, a gente fica nervoso mesmo quem é mais velho. E é o quê? Copa de 94, abertura da Copa, né? Tô eu produzindo e os caras iam fazer off-tube da salinha lá embaixo e tal. Então tá lá o Vanderlei Ribeiro, o Maltoni e o Garrafa, né? Os 3. O Maltoni falecido, o Vandeco. E aí, uma TVzona de 29 polegadas lá e tal, TV a cabo e tal, e a produção rolando lá em cima. Aí eu desci. Aí eu entrei na salinha deles, né, estão lá, e assim, tinha acabado de rolar um gol, era o primeiro jogo, acho que foi Alemanha e Bolívia, um negócio assim. Que era, a Alemanha tinha sido a campeã e tal, não sei o que, com outro time horrível. E a Alemanha meteu um gol numa situação estranha, que parecia impedimento, não sei o que. O Maltoni tirou o fone e falou assim, aumenta, que eu quero ver o que eles estão comentando. Porque pra mim foi um impedimento, mas tá dúbio ali, não sei o quê. Aquela puta TV zerinho, cheia de botão, a anta aqui vai lá, né? Apertei o botão, em vez de apertar o botão do volume, apertei o botão do canal. Saltou do canal X pro 100. Né? E aí o Vanderlei ao vivo. Então, a gente, realmente, o gol, uma situação, não sei o quê, assim... Ai, né? Porque ele enrolando, porque ele queria ver o replay do gol, né? E eu assim, peraí, caralho! Até aquela merda subir. A hora que chegou no canal da Globo de novo, né? A bola tava assim, era o close da bola na rede. E o Vandeco assim, realmente a situação é curiosa, no intervalo a gente volta a esse caso, vamos tocando o jogo, não sei o quê. Os caras assim, caralho, eu falei, meu, que eu posso fazer essa merda por onde? Eu vou fazer a merda. Aí esperaram o replay no intervalo do jogo, falaram, não, realmente foi impedimento, e não sei o que e tal. Ao vivo na Globo. Ao vivo na Globo. Vai assim, a Copa de 94, assim, acho que era Bolívia e Coreia. Né? O jogo horrível, num horário desgraçado. Os caras, um pior que o outro, pior que o futebol de várzea. E assim, choveu e teve muita falta. Então o primeiro tempo foi até os 48 minutos e o segundo até os 53. Né?
Então, assim, era um jogo que, puta, era um inferno, né? E eu produzi. E põe entrevista, eu tinha que colocar 4 entrevistas por jogo. Então, uma aos 15, uma aos 25 do primeiro, uma aos 15, uma aos 25 do segundo tempo. Lá, liguei, coloquei no ar, adivinham quem? Ronivon. Nossa! Ele que super mega entende. Não, aí, né? E o Carlos Fernando fazendo a narração e o Carlos Malho no estúdio comigo. Falei, Malhão, pelo amor de Deus, Malhão. Seguinte, só dá oi pra ele, pergunta o que ele acha do jogo e bico, né? E aí o Malhão quis fazer um oba com ele, né? Falou, não, ele que manja tudo de futebol, também sabe tudo de música, o príncipe, Ronivon, tudo bem? Tá? Tudo bem, mas ó, não manjo nada de futebol. Não tenho a menor ideia do que toda aquela gente faz correndo atrás da bola e eu entrando no chão, assim, não. E esse jogo, efetivamente, teve um outro problema. O operador tinha um mugzinho, um sinalzinho sonoro, que era para marcar os 10 minutos, os 5 minutos, uma coisa assim. E o operador inverteu um com o outro, a vinheta com o sinal sonoro, com o mug. E aí o Carlos Fernando me chamava na caixinha, Bufará, fala, inverte, o mug está trocado aí, tá bom, vou inverter. Eu, pro operador, Cezinha, tá invertido. Ele, e toca de novo invertido. Eu falei, caralho, Serginha, tá invertido. E de novo, falei, meu... Aí o Carlos Fernando, olha que merda, né? E no ar, né? O Carlos Fernando assim, Garrafa, qual que é o nome daquele jogador coreano que tá no banco, que quase não joga, né? Aí o Garrafa, Carlinhos, é o Troca o Mug. Troca o Mug é o nome dele. Puta que... Olá, tudo bem? Eu sou o professor Álvaro Bufará, acabei de ministrar uma oficina sobre rádio, jornalismo e jornalismo esportivo para a turma aqui do curso de jornalismo esportivo. Acho que a oficina foi legal, foi diferenciada em função das práticas. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que é a prática do dia a dia, de produção, de reportagem, do conteúdo produzido para as emissoras de rádio aqui no Brasil, as diferenças que a gente tem em relação às coberturas internacionais e também um pouco de improviso para a garotada poder sentir um pouco o que é ali o dia a dia diante do microfone e as necessidades que os ouvintes têm às vezes de entender e praticar essas informações de uma forma mais viável, mais transparente até. Em suma, foi isso que a gente trabalhou hoje.